Salve, gente, salve. Meu nome é Murilo, eu sou o outro professor de gramática de vocês, eu sou parceiro da Natália aqui nesse nosso curso de gramática e hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho mais sobre morfologia, certo? A gente vai estudar o que é morfologia e vamos aprender também o que é substantivo e artigo. Seguinte, começamos então por morfologia, o que é e para que serve. Sempre que a gente vai estudar algum objeto, qualquer coisa que a gente vai estudar, é normal que nós precisemos dividir isso que a gente está estudando nas partes que compõem o nosso objeto de estudo, ok? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre o corpo humano, é normal que a gente divida o corpo, que é um todo, em suas partes. Então a gente vai fazer isso dividindo, por exemplo, o corpo em pernas, braços, tronco, cabeça, por exemplo. E quando a gente precisa ir um pouco mais a fundo, a gente pode dividir essas partes em partes ainda menores. Né? O braço, por exemplo, pode ser dividido em ombro, braço, antebraço e mão. E se a gente precisar ir ainda mais além, a gente pode até dividir o braço nos seus ossos e músculos que o compõem. Certo? Quando a gente fala de futebol, é a mesma coisa. É normal que, para falar de futebol, a gente precise dividir o jogo nas partes que o compõem. Seja dividir o campo aqui em defesa, meio campo e ataque, ou seja mesmo dividir os jogadores de acordo com o papel deles ali, certo? Vai do zagueiro até o meio campo, atacante, centroavante. Quando a gente vai estudar a linguagem, e é o que a gente está fazendo aqui, a gente faz a mesma coisa. A gente vai então dividir a língua portuguesa em suas partes. Vai classificar as partes que compõem a língua portuguesa. É isso que morfologia é. E ela serve justamente para facilitar o nosso estudo aqui. Afinal, quando a gente precisa estudar algo, nós precisamos dar nome a esse algo e às suas partes, tá? Para que a gente consiga se comunicar sobre ela. Para isso que a gente estuda morfologia. E pois bem, turma, como a gente vai dividir a língua portuguesa nas partes que a compõem, a gente vai acabar dividindo em 10 partes. Especificamente, 10 classes de palavras, tá? Classes de palavra no sentido de quê? As palavras do português elas vão seguir um determinado padrão, vão se comportar de uma determinada maneira, e seguindo o padrão que elas têm, a gente vai classificá-las de uma maneira ou de outra. Vai classificá-las em uma dessas 10 categorias, dessas 10 classes aqui, tá bom? Então, classes de palavra é isso. É um conjunto de palavras que se comportam de uma maneira específica, que tem uma forma parecida uma com a outra, tá? Que seguem um padrão. Hoje, especificamente, a gente vai estudar as classes de palavras que são o substantivo e o artigo, ok? Vamos primeiro ao substantivo em... Gente, substantivo é o nome que a gente dá à classe de palavras que dá nome às coisas, tá? Essa é a principal característica do substantivo, são os nomes das coisas e dos seres, ok? E os substantivos vão poder variar em gênero, em português a gente tem só masculino e feminino, e vai variar também em número, que vai ser o singular ou plural, ou seja, um ou mais de um. Ok? Em português, o gênero masculino, de maneira geral, é marcado pelo O no final, enquanto o gênero feminino é marcado, de maneira geral, pelo A no final. Tá? Então, fica aluno no masculino e aluna no feminino. Essas duas formas, porém, no singular. Se a gente quer passar para o plural, dizer que é mais de um, de maneira geral, a regra vai ser colocar um S no final, certo? Alunos, masculino e plural, alunas, feminino e plural. Até aqui tranquilo, né? Nada de novo, nada que vocês não façam no dia a dia de vocês. Vale só um recorte aqui, turma, que essa regra de ter um O ou um A no final é simplesmente uma generalização, não é uma regra universal que a gente pode seguir sempre. Como aqui, por exemplo, a palavra céu não termina com O e é masculina, certo? A palavra flor não termina com A e é feminina, ok? E mais, vale destacar também que o gênero gramatical não tem a ver com o sexo das coisas, ok? De maneira geral, quando se refere aos seres humanos, tem, porém, a gente vê aqui na palavra céu e na palavra flor, por exemplo, que é um gênero completamente arbitrário, tá bom? Como cadeira, por exemplo, não tem nada na cadeira que a faça ser uma palavra feminina. É só arbitrário, é só porque sim mesmo. Ok? Os substantivos, turma, além de variarem em gênero e além de variarem em número, também vão ter subclassificações. Aqui a gente vai ter o substantivo próprio
que é quando é um substantivo que vai fazer referência a um indivíduo apenas de um conjunto todo, certo? Então, por exemplo, Goiânia, Bahia e Maria. No caso aqui eu vou estar falando de uma cidade específica, de um estado específico e de uma pessoa específica, certo? Em oposição aos substantivos que são chamados de comuns, que vão designar qualquer elemento de um conjunto. Por exemplo, cidade. Cidade pode ser qualquer cidade. São Paulo, Goiânia, Nova York, tá? Estado pode ser qualquer estado. Bahia, Rio de Janeiro, Pará. E pessoa, que pode ser qualquer pessoa, não somente a Maria, ok? Substantivo coletivo é um tipo de substantivo comum também, porém com uma especificidade bem legal. Ele vai se referir a todo um agrupamento de indivíduos do mesmo grupo, como por exemplo um enxame, certo? Que é um grupo de insetos, uma matilha, que é um grupo de cachorros, ou o povo, que é o grupo, o conjunto de seres humanos. A gente vai ter ainda substantivos concretos, tá? Substantivos concretos vão ser o nome daqueles seres ou objetos que existem por si mesmos, que eles não precisam de mais nada para existir além de si mesmos, ok? Como é, por exemplo, o caso de menina, parede, saci ou estrela. E todos esses são sim substantivos concretos, tá? Porque independentemente deles serem reais ou não, de eles existirem de fato ou não, como Fada do Dente e Papai Noel, são substantivos concretos porque são seres que são representados na língua, certo? Na língua são representados como se existissem por conta própria, tá bom? Já o substantivo abstrato vai designar esses processos, ou ações, ou qualidades, ou estados que não existem por si mesmos, mas que existem somente por meio de outros seres ou outros objetos, como ingenuidade, beleza, preguiça e vida também. Pensa assim, tá? Por caso tenha ficado confuso, pensa assim. Se eu te pedir para você desenhar uma menina, você consegue desenhar uma menina. Ou uma parede, ou saci, ou uma estrela, você consegue desenhar. Correto? Porém, se eu te peço para desenhar ingenuidade, beleza, preguiça ou vida, aí não dá muito certo. Aí você vai ter que desenhar outra coisa, por exemplo, você quer desenhar beleza, você vai ter que desenhar uma pessoa bonita, ou uma paisagem bonita. A beleza em si não existe por si mesma. Você vai ter que desenhar outra coisa para me mostrar a beleza que tem nela. Então, substantivos abstratos vão fazer referência a essas coisas que existem por meio de outros seres, por meio de outros objetos. Ok? E por fim, gente, qual que é o pulo do gato dos substantivos? Tá? O que é legal aqui? O legal aqui, gente, o mais interessante, até para os nossos textos, quando a gente for ler, quando a gente for escrever, é o fato de que, embora os substantivos sejam os nomes das coisas e dos seres, isso não significa que os substantivos são simplesmente neutros, tá? Que eles não dizem nada. Porque os substantivos que a gente usar para dar nome àquilo que existe, vai ser um meio de nós entendermos aquilo. E, inclusive, vai mostrar como é que nós entendemos aquilo. Aqui, por exemplo, nessa foto, com essas pessoas vestidas de preto, uma manifestação, mascaradas, certo? Que nome que a gente pode usar para se referir a essas pessoas, por exemplo? Qual substantivo a gente vai usar? A gente vai falar manifestantes, vai falar vândalos, ativistas, baderneiros, cidadãos, vagabundos ou heróis, enfim. Todos esses são corretos, tá bom? Corretos no sentido de que, gramaticalmente, todos fazem sentido. A questão é, qual é o sentido que eu quero construir no meu texto? Qual visão de mundo eu vou passar no meu texto? Mas gramaticalmente, todas essas palavras conseguem ocupar a mesma posição. Todas elas são substantivos, tá? Ainda outro exemplo. Num caso recente, em que a deputada Isa Pena foi repentinamente agarrada por trás por esse deputado Fernando Cury, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, certo? Há uma discussão sobre o que aconteceu aqui, certo? O deputado foi justamente acusado de assédio, porém, a defesa do deputado chama essa ação de um abraço, de uma gentileza, e alguns chamam até de brincadeira. Enquanto as pessoas que têm um pouco mais de bom senso, inclusive a acusação, a deputada Isa Pena, chama isso de assédio. E veja que então não é de pouca importância qual substantivo a gente escolhe para dar nome às coisas. Isso pode implicar não somente uma birrinha política, mas de fato o entendimento
de uma ação que pode prejudicar a gente de fato, certo? Escolher o substantivo vai ser essencial, o substantivo mais adequado vai ser essencial para a gente criar o entendimento daquela ação, daquele acontecimento, daquelas pessoas, ok? Então, não é um assunto de menor importância. Sempre que a gente lê ou quando a gente escrever, é muito importante prestar atenção em quais nomes estão sendo dados às coisas, ok? Por fim, vamos ao artigo, que é a parte mais tranquila aqui da aula, certo? Os artigos são uma classe de palavra bem simples, tá? Eles basicamente introduzem um substantivo. Eles vêm antes de uma palavrinha para falar, olha, isso aqui é um substantivo, tá? Eles também vão variar em gênero e número de acordo com o substantivo que eles estiverem introduzindo, né? Então, o aluno, a aluna, os alunos, as alunas. Vale aqui um destaque que, embora isso seja simples, vale um cuidadinho a mais, porque no nosso dia a dia, né, informalmente, a gente acaba falando na norma coloquial, na norma popular, que é os alunos, os caras, os moleque, as mina. E aí, isso não é problemático no dia a dia, nem um pouco, mas em situações mais formais, como na redação do vestibular, por exemplo, é sempre importante manter essa concordância aqui, certo? Se o substantivo está no plural, o artigo também tem que estar. Se o substantivo está no singular, o artigo também tem que estar, ok? Além de variar em gênero e número, os artigos também vão ser divididos em definidos e indefinidos. Gente, os definidos são esses aqui, tá? O, os, a, as. Enquanto os indefinidos são uns, uma e umas. E qual que é a diferença desses dois, afinal? Basicamente, turma, o artigo definido ele vai trazer o sentido de conhecimento compartilhado pelo emissor e pelo interlocutor. Ou seja, aquele que fala, o emissor, e aquele que escuta ou lê, o interlocutor. Tá? O artigo definido, então, é para introduzir um nome que já é conhecido, uma informação que já é conhecida por todas as partes da comunicação. Enquanto o artigo indefinido estabelece o sentido de conhecimento não compartilhado, da qual o emissor está consciente, então o emissor sabe dessa informação, mas o interlocutor não. Então, essa informação vai ser introduzida com o artigo indefinido, ok? Como aqui, por exemplo. Pediram para a prefeitura fazer a remoção da árvore na rua. Ou pediram para a prefeitura fazer a remoção de uma árvore na rua. Então, aqui no primeiro, no da árvore na rua, das duas uma. Ou só tem uma árvore, ou entre todas as árvores que tem na rua, tanto o emissor quanto o interlocutor já sabem de qual se trata. Às vezes era uma árvore específica que estava velha e já tinha surgido o assunto antes de que essa árvore seria removida. Certo? Ou ainda aqui embaixo, aluno é agredido em frente à escola em São Paulo, mãe do jovem convocou reunião de pais e professores, ou mãe de um jovem convocou reunião de pais e professores. No caso aqui, mãe do jovem convocou reunião, fica evidente que a mãe é a mãe do aluno que foi agredido, certo? É a mãe do aluno que foi agredido necessariamente. Enquanto aqui no segundo, mãe de um jovem convocou reunião, no caso é a mãe de um jovem qualquer, não se sabe qual. Pode ser a mãe, inclusive, de um daqueles que agrediram o aluno. Pode ser a mãe de um jovem que nem estava envolvida nessa treta toda, mas é a mãe de algum jovem ali. Enquanto a mãe do jovem é necessariamente a mãe do aluno que foi agredido. Faz sentido, certo? Enfim, gente, essa é a diferença dos artigos definidos e indefinidos, tá? Para fechar a aula, um resuminho aqui para vocês. Vejam só. A gente viu então morfologia, o que é e para que serve. Vimos os substantivos e vimos os artigos. Morfologia, gente, a gente vai estudar a forma das palavras, seja nas suas partes menores, que são os morfemas, como vocês viram com a Natália na primeira aula, no finalzinho, correto? Vocês viram os morfemas. Ou também estudamos a classe das palavras, que a gente começou a ver hoje. Estudamos hoje as classes de palavras de substantivo e artigo. Vimos que os substantivos são as palavras usadas para designar seres e objetos. São as palavras usadas para nomear os seres e os objetos. E que eles podem variar em gênero, que é masculino e feminino, e em número, que é singular e plural. Sobre substantivos,
vimos ainda que, ao usarmos um nome específico, um substantivo específico para os seres e objetos, nós estamos imprimindo o nosso entendimento de mundo nesse ser ou nesse objeto. Ok? Nós estamos nomeando de acordo com a maneira que nós os entendemos. Sobre os artigos, a gente viu que eles são usados para introduzir os substantivos. Correto? E que, além disso, eles vão ser classificados em artigos definidos ou indefinidos. Os definidos são usados para introduzir, para falar sobre aquilo que já é conhecido, tanto pelo interlocutor quanto pelo emissor, enquanto os artigos indefinidos são usados para aquilo que ainda é desconhecido pelo interlocutor, mas que o emissor, evidentemente, já sabe. Ok? Essa foi a nossa aula, turma. Espero que tenha sido útil, espero que tenha feito sentido. Vejo vocês muito em breve. Tchau!